Olá pessoal, olha que bacana, estou aqui hoje no programa Motivando para Vencer, aqui o FunVcast. Olha que legal esse podcast diferenciado. Estou recebendo um cara fantástico, Dr. Gustavo Trevisan. Que bacana, Dr. Gustavo, te receber aqui. Estou muito feliz. Eu gostei de você quando eu te vi ali já. Ah, que é isso? Esse é dos Olha meus. aqui. Ligado na tomada 220 e fala de projetos, de coisas interessantes, né? Você sabe que existem 3 tipos de pessoas, né? Aquele que fala de gente, aquele que fala de coisas e aquele que fala de projeto. Coisa né? boa. E como é bom a gente estar em volta de pessoas que falam de projetos, de sonhos, de possibilidades, né? Isso muda a vida da gente. Crescimento, né? Não é sempre. O pessoal gosta muito de me perguntar, já começamos lá em cima, hein, Gustavo? Vamos lá, bora. Pô, resuma, né, prosperidade. Bom, crescimento, né? Básico, né, cara? O cara hoje é fantástico, né? Porque você tem que buscar isso o tempo todo. Mas, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, porque você tem um currículo fantástico. Eu brinquei, gente, que o currículo desse cara é diferenciado, porque o Gustavo é um cara novo, né, carismático, realmente um cara querido, mas que tem um currículo fantástico, cara. O que me ajudou muito é sentir paixão pela primeira vez. Aconteceu um negócio muito interessante comigo, eu vou contar aqui. Eu estava dizendo aqui nos bastidores, eu fiz engenharia, né, não chegou a dar 3 meses de engenharia. Quando eu olhei na minha frente, tinha um carinha de cabelo branco com 17 anos de idade, professora de álgebra de 1,5 m, tudo letra, não tinha um número na lousa. Eu falei, não, imagina, 6 anos isso aqui, não é um lugar que eu quero estar. E eu mudei de curso, então eu fui para psicologia, pra você ver como que mudou razoável. eu estava no lugar errado. Aconteceu um negócio interessante. Quando eu pisei na universidade, que hoje eu dou aula, que é a PUC de São Paulo, quando eu pisei na universidade, parece que eu tive ali quase que uma epifania, né? Eu falei assim, cara, aqui é o lugar que eu quero estar a vida inteira. Não me explique o que aconteceu ali, mas eu senti essa sensação mesmo de aqui é o lugar que eu quero estar a vida inteira. E tanto é que tem aquela rodada na universidade, né, primeiro dia de aula, o professor pergunta, e aí, por que você está fazendo psicologia e tal? E eu que fiz a pergunta, eu falei, professor, como é que eu faço para estar aí? Para ser como você, assim. Ele achou esquisito, eu também acharia. Primeiro se forme, por favor, depois primeiro estude, né? Mas isso demonstrou o quanto que a universidade me chamou a atenção, porque é um lugar que a gente está crescendo o tempo todo. Então eu fiz graduação em psicologia, depois eu saí de lá e sempre me interessei em saber como funciona, por exemplo, a religião, o que a religião faz com a gente. E eu fui fazer mestrado em psicologia social, estudando o êxtase religioso. Cara, que fantástico. Eu saí de lá e fiz doutorado com o mesmo tema. Né? E hoje eu estou fazendo pós-doutorado também em psicologia social. E é claro que você deve estar se perguntando em casa, mas o que o Gustavo está fazendo no lugar onde a gente está falando de empresas, de corporação, né? Porque a vida também me levou para esse lado muito grande. E as coisas não são antagônicas, porque eu falo de gente, de pessoas. E as empresas, as instituições, elas precisam de gente, de pessoas. E hoje eu dou aula na universidade, eu dou aula de teoria da personalidade, de metodologia científica e também dou treinamento para padaria até multinacionais. Né? Por quê? Porque todas elas têm gente. Onde tem gente é o que me interessa. E onde tem gente, né, realmente... Tem problema e tem solução. Agora, Gustavo, eu antes de entrar nessa área que é a área empresarial, eu quero parar um pouquinho, até porque nós estamos aqui no podcast da FunVic, o FunVcast, e é muito legal, que é uma instituição religiosa. Perfeito. É uma instituição cristã. Perfeito. E eu gostaria que você falasse, porque você fez, você fez o mestrado na psicologia social, mas com link, eu diria assim, êxtase religioso. religioso. Na verdade é o seguinte, eu entendi sua pergunta, é uma pergunta interessante, porque todo mundo começa a me perguntar como é que a gente associa ciência e religião, como é que faz isso? Parece que é um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Primeiro que a religiosidade a gente entende depois de muito tempo de ciência, de estudo, que é muito importante para o ser humano. Né? E a gente sabe o quão benefício traz a religiosidade para o ser humano. Em que aspecto? A gente chama de poder de enfrentamento. Eu que não tenho religiosidade nenhuma, enfrento meus problemas de uma maneira diferente de uma pessoa que, estou dando um exemplo, né, que tem religiosidade. Então,
esse poder de enfrentamento tem a ver com resiliência, com a maneira de eu enxergar as coisas. A religião faz muito bem o seu papel, né? E para estudar o êxtase religioso, eu precisei estudar várias religiões. Então eu fui desde a religião cristã católica aos neopentecostais até religiões de matriz africana, para entender o quanto essa pessoa que sofre ali, vou dizer, o êxtase religioso, o que isso impacta na vida dela, o que traz na vida dela de benefício, né? E como que funciona esse fenômeno, né? E cada vez que eu estudava a religião, eu estudava mais sobre o ser humano. É impressionante como as religiões e o ser humano, eles estão interligados, né? E aí, a primeira vez que eu pisei numa empresa para falar sobre psicologia, era um empresário muito louco ele, que disse assim para mim: Gustavo, caramba, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você fale isso para os meus funcionários, porque eu estou precisando de humanidade nas relações com meus funcionários. Precisa de equipe mais saudável, né, Gustavo? Mais saudável, exato, porque se uma árvore, se uma semente brota num paralelepípedo, imagina se ela tem uma terra boa. Na tua visão, e todo o estudo que você fez, porque aí é científico, você realmente estudou, viu? Sim. Pessoal, isso é muito bacana, fazer essa análise. E o que você entendeu, você, Gustavo? Tirando realmente a religião, ela auxilia, ela soma, ela é extraordinária diretamente na vida do ser humano. Naquele cara que tem fé, que vive e pratica a fé, ele tem mais força interior, Total. ele é um cara mais preparado? Total, muito. Total, muito. Né, Gustavo? Em dois sentidos. Olha que legal para você que está aí me acompanhando, Funvicast, isso é fantástico. Em dois sentidos. Primeiro, na criação de uma moral, né? Tá certo que existe moral fora da religião, existe. Sim. Mas é aquela coisa, se você quiser procurar alguém para se casar, a vovó já dizia, a ciência está dizendo agora, não procure na balada que talvez você não encontre. Vai na igreja. É incrível isso. Por quê? Porque são pessoas que estão sendo influenciadas por uma moral que a gente sabe que ali vai ser importante para a criação de uma família, a criação de uns filhos. Então, enquanto cientista, eu digo para você que é muito importante essa religiosidade que as pessoas têm. Agora, saudável. Sim. Saudável. Porque eu estava até brincando num programa anterior, tudo em excesso faz mal, até água. Isso para mim é a base. Eu digo isso para todo mundo. Você vê que o cara pergunta assim, ó, de repente, beber faz mal? Bom, claro que beber em excesso faz mal. Sim. Né? Talvez Sim. se você tomasse ali um copinho, não estou apoiando aqui ninguém que tome, Sim, deixa tomar, mas é real, né? Agora, tem pessoas que quando começam a beber não sabem o limite. Mais. Aí é o problema. Exatamente. E é o que você falou tudo, né? O cara começa a ler, mas ele lê num estado que ele vira à noite que vai ser problema também. O que é bom pode... Né? Tudo, ser ruim. Inclusive trabalho. E o trabalho é a mesma coisa. É importante trabalhar demais. O trabalho edifica o homem. O trabalho é muito importante. É base mesmo, né, de base. vida, né? Hoje colocando religião, né, religiosidade, vamos dizer, a fé, independente da fé que a pessoa pratique, né, Gustavo? Mas ela se fortalece demais. O trabalho, né, são meios que você vai encontrando, né, a caminhada, a família, os amigos, as pessoas. Isso fortalece muito o meio, né, Gustavo? O trabalho ele é tão importante que a história de desenvolvimento do mundo, ela tem o trabalho como seu cerne principal. Tudo que a gente tem hoje é de alguém que produziu. Tudo. Imagine se a produção do mundo acabasse. O que aconteceria com o ser humano? Né? Aquele parente que mora lá no norte, no nordeste, fora do país, você nunca mais ia ver. Para você ver, alguém tem que produzir aquilo. Avião, aeroporto, a economia tem que girar. Então, a gente esquece a dimensão que o trabalho tem na vida das pessoas. Né? O trabalho ele gera saúde, mas gera doença também. Então, por isso que a gente tem que saber a medida certa de conduzir a maneira como a gente trabalha e as pessoas que trabalham com a gente. É fundamental. É muito simples. Faz um cálculo aí. O ser humano trabalha o quê? 35, 40 anos? Sim, mais ou menos. Né? Tem alguns que se aposentam mais cedo, tem outros que não. Trabalha mais. Trabalha mais. Mas a média é 35 anos aí. 35, 40 anos. Está dentro, A gente trabalha mais ou menos 8 horas por dia. Tem uns que mais também, né? Eu acho que nós estamos nessa pegada. Eu trabalho facilmente. No dia que eu trabalho pouco, hoje foi fácil, foi 10. Né?
Mas assim, trabalho muito, mas eu gosto, não estou reclamando não. Ô, Gustavo, a gente está na mesma linha, eu também. Eu gosto muito, mas eu também trabalho muitas vezes acima de 10 horas. Você sabe, eu vou fazer uma pausa, a gente tem que voltar nessa mesma linha, mas eu sempre digo o seguinte, é porque a tua área é muito boa de falar, que o Gustavo é um psicólogo que realmente tem conhecimento. Gustavo, eu percebo assim, esses dias eu até citei um exemplo, eu pus uma fala para um amigo, eu estava em Franca, a gente tem os negócios lá, e o meu pai mandou uma mensagem, né? Era meia hora do almoço. Aí ele falou, seu Rodão, vem embora logo e tal, porque vai ficar tarde e tal, né? E você está cansado. Daí eu falei, pai, fique tranquilo, porque eu curto cada momento da vida, né? Eu estou aqui, estou tranquilo, super em paz, né? Vou comer aqui num lugar bacana e tal e tal. E eu entendi isso, disse exatamente isso para ele, que quando você se sintoniza e você transforma os locais que você está, você passa a ter... você gostar, você criar condições, oportunidade, fazer daquilo um ambiente favorável, é interessante, né? Por mais que você trabalhe, se torna louvável, né? Se torna... Agora, é ruim quando se torna um peso, né? Você está trabalhando porque é pesado, aí é ruim, né? E aqui tem duas coisas. Voltando para o assunto, que é para a gente entender o que você está dizendo, a gente passa muito mais tempo com as pessoas que a gente trabalha, no lugar que a gente trabalha, com a nossa família. Sim, fato. Se a gente fizer um cálculo... né? Inclusive, talvez você está falando, mas e minha empresa que é familiar? Mesmo assim. E é muito importante a gente criar condições favoráveis para a gente trabalhar. Porque mais da metade da nossa vida a gente está aqui, cara. Perfeito. Trabalhando. Né? Agora, e aí, se você não criar condições, você não vive. Não vive. E aí a vida está indo embora, né? Porque os dias estão passando, no ralo. E agora, gente, prestou atenção nisso aí? A vida está passando, está seguindo. Então, se você não aproveitar e não viver os momentos, independente daqueles que sejam, se eles estão melhores ou piores, mas a gente precisa viver, sabe, se doando, se dedicando, né? Fazendo história. Porque é só assim, acho que é só isso que vale a pena. Você sabe que esses dias, eu vou tentar lembrar aqui, Gustavo, você vai me ajudar, mas eu vi uma sacada de um cara que eu achei fantástico. O cara falou assim, um professor de história, ele falou, eu vou dar alguns nomes para vocês, e eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem esses nomes, vocês já ouviram falar? Aí ele falou, Einstein. Aí todo mundo, sim, todo mundo, tá. Então, esse cara foi fantástico, ele fez isso. Aí ele parou, pensou, ele falou assim, John Wayne, vocês conhecem o cara? Pô, fantástico, esse cara também teve uma história, ele fez isso, filmou aquilo, tá. Aí, de repente, ele citou um nome lá diferente, um nome lá totalmente fora, mas bacana, um nome bonito. Vocês conhecem? Aí o pessoal não. Vocês sabem por que vocês não conhecem esse? Porque se desistiu no meio do caminho. Olha que coisa, eu achei aquilo tão bacana, né? Ele está fora aqui, mas está dentro, né? Porque ele falou assim, olha, a gente lembra daqueles que seguiram em frente e não desistiram. A gente só não vai lembrar daqueles que desistiram. Todo aquele que desiste, você não lembra, mas o que segue em frente, por mais difícil que seja a caminhada, você vai lembrar. Então, acho que está dentro um pouco de tudo isso, né? Assim, que, independente das dificuldades, a adversidade, o cara que ele é lembrado é o cara que seguiu em frente, que ele conseguiu desbravar, ele conseguiu chegar, passou dificuldades, passou. Porque dizer que não existe dificuldade é mentira, né, Gustavo? Tem muita dificuldade, né? Muita adversidade, né? Eu estava dizendo agora há pouco, a gente mais perde do que ganha. Eu achei isso muito legal que você falou. A gente mais perde do que ganha. Faça a conta. Sempre a gente mais perde do que ganha. É muito covarde. Né? E eu falava do Brasil é pentacampeão mundial, né? Mas só 5 vezes o Brasil foi campeão. Só? Por quê? Porque quantos participou? Nossa. Ou seja, a gente mais perdeu do que ganhou. O meu time, que é São Paulo, foi campeão de muitas vezes. Tá ruimzinho. Mas mais perdeu do que ganha. Quem está no point hoje, Palmeiras, mais perdeu do que ganha. Palmeirense, mas é verdade. Mas a história é assim. Ganhou muito, mas perdeu muito mais. Qualquer time. Então, não é a derrota que vai parar a gente. Não pode ser. Lindo. Isso Porque na vida a gente já nasce sabendo que a gente vai perder. E a gente tem que se preparar para isso. Se fortalecer para a derrota é o que a gente não faz, né, Gustavo? É verdade. A gente... Todo mundo é treinado para ganhar. Ninguém é treinado para perder. É incrível isso. E o jovem, hoje a gente vai entrando num monte de área, né? Mas Vamos eu quero lá, voltar bora. Mas os maiores problemas da juventude hoje é porque ela não está preparada para perder. Não. Nem para perder e nem para o não. Está correto isso? Você está certíssimo. E a culpa é nossa, que a gente não treina e não fala não. Né? Não fala não. Mas olha que interessante. E o trabalho ele é tão importante que a gente passa a maior parte do tempo nele. Agora tem um detalhe, viu? Todo mundo já deve ter ouvido falar aquela frase assim, ama o que você faz e não precisará trabalhar nunca. Eu entendi o contexto que o autor escreveu
eu concordo até a página 2, eu vou explicar por quê. O problema é que quando a gente confunde amar o que faz com não ter trabalho. Essa geração está fazendo isso. Eu estou entrando numa empresa, numa multinacional, numa organização, e eu começo a ter os desafios que meu trabalho me traz, que são esforço. Não é fácil você aprender coisas novas, não é fácil você se desenvolver e crescer o tempo todo. E o trabalho eu posso me confundir como, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Por quê? Porque dá trabalho. Então, não confunda ter trabalho do que não gostar do que faz. Tem que tomar muito cuidado, e eu vejo pessoas pulando de trabalho em trabalho porque dá trabalho. O que aconteceu? Nossa, não me encontra aqui, isso aqui não é. Não, meu chefe. Qualquer decepção já está perfeito. Qualquer decepção. E é muito difícil. Agora... E eu vejo que o cara que cresce, o Gustavo, e que chega, é exatamente o cara que ele consegue entender isso e ele consegue seguir em frente. Perfeito. Porque as adversidades virão. Se você casar, isso é muito legal. Se você casar e você não tiver, né, essa sensibilidade de muitas vezes, né, você vai ouvir não, você não vai concordar, você vai ter as discussões. Quer dizer que você vai virar as costas, e acontece hoje, né? Tem vários. Muito. E vou embora. Acabou. Sabe, simplesmente acabou. Então, pô, se você não é um cara que consegue, você nunca se fortalece. Não. Você é um cara extremamente imaturo, né? Não tem. Quem foge do esforço não cresce. Perfeito. E a vida é assim. Gustavo, e na área, a gente está falando aqui muito, né? Juntamos tudo, porque ficou fantástico. Vamos embora. Mas o empresarial, hoje, quais são os maiores problemas, cara, dentro das corporações? Porque, olha, hoje, como a gente até conversava fora, sabe, que eu achei muito legal. A gente tem realmente dois problemas, né? Eu dizia exatamente isso, se você fala, puta, é essa área, que a gente tem pessoas e processos. Então, você que é um empresário, preste bem atenção nisso. Nós temos pessoas e processos. A situação tem que estar aqui, ó. Ou o problema está no processo, que talvez o processo realmente não está dentro daquilo que a empresa precisa, ou está nas pessoas que não entenderam como funciona, ou a pessoa não é adequada para aquela posição. Eu sempre digo isso, inclusive, para os meus funcionários. Falo, muitas vezes, o cara é bom, então ele se sente, eu não acertei aqui, tal, mas é verdade, porque nem todos dão para todas as áreas, ou serve para todas as áreas. Né? Tem pessoas específicas para cada área. Então, a pessoa, muitas vezes, ele não vai bem aqui, mas ele vai bem naquela outra área, e assim por diante. Mas, enfim, dentro de tudo isso... Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter um bom martelo, um bom prego e saber onde dar martelada. O bom martelo e o bom prego são as pessoas. Saber onde dar martelada é o processo. Perfeito. Né? Se você só tem um bom martelo e um bom prego e não sabe onde dar martelada, nada adianta um bom martelo e um bom prego. Mas se você sabe onde dar a martelada, o processo é bom, é estruturado, é organizado, mas não tem um bom martelo e um bom prego, de nada adianta. Você tem que ter os dois, sempre na vida os dois. Né? Não adianta você ter a perna mais forte e não saber onde chutar a bola. E saber onde chutar a bola, mas não ter força para chutar a bola. Então, as dores dos empresários são duas. Ou está falhando no processo, ou está falhando nas pessoas. Perfeito. Né? Perfeito. E aí a gente tem que ter a sabedoria e investir nisso. É interessante, se a gente fizer o levantamento das empresas que mais faturam, são empresas que investem em processo e em pessoas. Não, é exatamente isso. Mas e na tecnologia? A tecnologia serve para servir o processo e as pessoas. Não é o meio, não é o fim, é o meio. É o meio. É o meio de chegar. Perfeito. Sempre é o meio. Então, interessante isso aqui. O empresário perguntou agora, você acha que o chat GPT, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano? Eu falei para ele, pergunta se o chat GPT vai apertar a mão no seu cliente falando negócio fechado. Olha aí, cara, sensacional. Não vai. Sensacional. Quem vai fazer isso são as pessoas. E aí já dá para entrar nesse link de que o ser humano está muito distante disso hoje, Gustavo. Distante. Cara, porque isso aí eu amo, né? Eu brinco que a gente dá muita palestra, Gustavo. Então eu trabalho tão forte essa área, cara, do abraço, do carinho, do respeito. Muitas vezes são coisas muito simples. Um sorriso muda a vida e muda o dia da pessoa. Muitas vezes um sorriso. Só que as pessoas estão distantes disso. Eles não entendem, né? Perderam essa sensibilidade desse carinho, né? E é gostoso, né, cara? É criar essa empatia, criar esse carinho, pô. Isso é tão interessante que você está dizendo. Por exemplo, muitas das pessoas que estão assistindo a gente, ou até mesmo você que aqui no Vale já deve ter visto isso, já viu um bezerrinho nascer, né? Se você não viu, coloca na internet aí. Como é que nasce um bezerrinho? Olha o que a natureza nos mostra, hein? O bezerrinho nasce, ele cai no chão lá sujo.
Tá lá. E cai mesmo, né? Cai no chão. Literalmente cai no chão. Gravidade funciona ali. A vaca vai lá, a mãe limpa, o bezerrinho meio desajeitado, ele levanta. Levantou, acabou. Se a mãe não está lá, ele procura qualquer outra teta para. Acabou. Ele está. Acabou. Ele não precisa de ninguém. Se um ser humano nascer em 5 minutos ninguém cuidar, morre. Olha a natureza dizendo para mim e para você que eu preciso de você. Isso é comparação fantástica. Eu preciso de você. Porque se você não cuidar de mim, cara, eu não vou sobreviver. 2 situações lindas, Gustavo. O começo da vida é assim e muitas vezes o final é igualzinho. Você entende? A pessoa precisa. Eu vi hoje até uma foto tão bonita que um filho postou, né? Lindo. Ele posta ele, cara, até me emocionei na hora porque ele postou ele no colo do pai e o pai tratando dele. E ele mostra agora o pai doente, o pai com uma fralda e o pai no colo dele, ele tratando do pai. E ele falou assim: que orgulho de eu poder tratar do meu pai, né? Um exemplo. Então tá dentro disso, né? Você começa e termina sempre com carinho. A gente precisa do outro. E o que acontece nas empresas? Eu vou criando relações de tal maneira que eu não preciso de você, você não precisa de mim, eu não preciso de ninguém, não cria uma relação de interdependência, cada um faz seu trabalho e acabou. Se a gente não entender que meu trabalho bem feito vai beneficiar você, meu amigo, que vai ser bem feito, que vai ser para o outro, a gente tem prosperidade. A prosperidade de uma empresa acontece quando um depende do outro. Não, Gustavo, você sabe que nisso está mudando agora a configuração da política em matéria das coligações, então curiosidade. Perfeito. Mas eu sempre citava isso na vida pública, que era um exemplo para nós. Por quê? Porque a maioria das pessoas se tornava adversário e tinha a mania, isso é horrível, mas de criticar o outro o tempo inteiro, porque o outro não presta, porque o outro isso na vida pública, infelizmente, tem disso. Sim. Só que olha que interessante, quando nós fazemos a coligação, para você ser eleito vereador, você precisava, ou deputado, você precisava do voto do outro para somar com o seu. Olha que coisa curiosa. É impressionante. Então, aí, o que você entende? Você começa a ver o cara parar de criticar. Sabe por quê? Porque daí os caras, ele vê que ele não vai chegar, porque os caras não têm voto. Olha que coisa, né? E aí tinha vez que você fazia reunião dentro do partido e falou, gente, por favor, vamos passar a respeitar o outro, porque você vai precisar do outro se você quiser chegar. E aí o cara começava a parar e entender, falando, pô, critiquei o cara o tempo inteiro. Então, as empresas, muito mais, né, que seja os processos, é o que você falou, que seja todas as tecnologias, ferramenta de inovação, você precisa do outro o tempo todo. O tempo todo. A gente precisa do outro para crescer. Você precisa, aliás, essa frase é máxima, ninguém faz nada sozinho. Isso nunca foi tão verdade. Nunca foi tão verdade. E eu me lembro, há um tempo atrás, muitos anos atrás, não vou falar porque senão eu falo a nossa idade, que lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, começou a catraca eletrônica, então houve uma revolução dos motoristas cobradores, não, vai roubar nosso emprego, vai roubar o nosso emprego. Tal. E aí eu me lembro, nunca esqueço disso, né? Uma senhorinha dando entrevista, e ela falou assim, olha, no SPTV, no jornal do meio-dia, assim, a senhorinha falou assim, todo dia eu pego um ônibus, o mesmo ônibus, e eu vou sempre com o mesmo cobrador. Poxa, ele é o único que me escuta. Nossa, olha aí. É o horário que eu tenho para conversar. Você vê que isso, catraca nenhuma substitui, né? Substitui. Então, o ser humano, ele é insubstituível, inclusive onde há tecnologia. Então, não fique preocupado, não, se você vai ser substituído por máquina. Agora, para você ser diferente da máquina, você tem que ser ser humano. Ser humano, é isso aí. Se você for no mesmo caminho, não, daqui a pouco você se afastar as pessoas de você, se você for utilitarista, só se aproximar de quem te oferece alguma coisa, se você for ganancioso de querer tudo para você, você vai se tornar como um robô. E aí você vai ser substituído. Então, a nova era agora é a era do ser humano. Incrível, né? E aí vale uma colocação que, se a gente parar no tempo, nós vamos ficar ultrapassados. Né, Gustavo? Que é o que acontece hoje com as máquinas, com as ferramentas, que é real. Porque é o seguinte, o ser humano ele é isso, né? A gente tem que estar em constante processo de evolução. Então, eu digo para você que está aí, de repente, você parou no tempo. Que se a gente não souber aproveitar melhor o tempo que nós temos, e muita gente, o Gustavo, está passando pela vida e o tempo está indo embora. Sabe? Você vê a água, né, vazando pelo vão dos dedos, incrível, né? E ele não faz absolutamente nada, não produz nada. E aí, você olha como você vai mudar
né, o seu perfil, a sua situação de vida e assim por diante, se você não mudar o que as suas atitudes, é impossível, cara. Agora, o legal é isso, né, que você sempre pode começar, né, Gustavo? A gente já está até agora, mas pode ser agora, né? Você vê que coisa... Olha, agora. gente, isso é muito importante para você. Você sempre pode começar e pode ser agora. Se você disser que a partir de hoje você vai fazer diferente, com atitudes diferentes, tenha certeza que você vai colher muita coisa boa. Aliás, Deus foi fantástico, né? A gente vai lembrando de mil coisas, né? Porque eu falo que Deus, Deus ele é bom mesmo, é bíblico. Deus é bom o tempo todo. Porque ele fez uma coisa fantástica, né? Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas ele deixou claro para nós o seguinte: faça o que você quiser, mas nunca esqueça que o que você plantar, você vai colher. Essa é uma lei natural. Ninguém é planta milho e colhe feijão. Isso eu acho, cara, que sim, bom Se você está colhendo feijão, é porque você plantou feijão. Plantou feijão. Não então, o cara, muitas vezes, ele é o autor. Isso aqui, ele é o autor de todos os problemas da vida dele. E ele não consegue resolver. Esse que é o pior. Ele criou o problema, agora você tem que levantar a cabeça e resolver o seu problema. Porque é o seguinte, você criou o problema, não foi outro que criou. E para resolver, o que as pessoas querem? Resultados diferentes, mas com o mesmo comportamento. Perfeito. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, para resultados diferentes, comportamentos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer de diferente para ter resultado diferente? Isso vale tudo na vida. Se a maneira como você está educando seu filho não está trazendo um resultado bom, o que eu tenho que fazer diferente para trazer resultados diferentes? Se a maneira como você está se comunicando com o seu gestor, com o seu funcionário, não está trazendo um resultado bom, o que eu preciso fazer diferente para ter resultados diferentes? Porque todo mundo também quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Ou seja, a gente quer os benefícios de plantar feijão sem a dor de plantar feijão. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. E, Gustavo, hoje a gente sabe que as empresas, né, eu tenho inclusive amigos que eu poderia citar de bancos e de tantas instituições, todas elas, que muitas vezes os caras adoecem, muito problema psicológico. Aliás, eu brincava com você que os medicamentos mais vendidos no mundo, né, não é só no Brasil, são os antidepressivos, né, e assim por diante. Então, a gente sabe que o ser humano está doente, né, as coisas não andam bem, a gente entende isso. E fala um pouco por que hoje, principalmente as instituições, por que elas sofrem tanto? Né? Olha que coisa interessante. Nunca foi tão fácil viver. Nunca foi tão fácil viver. A gente, para eu chegar até aqui hoje, eu coloquei no GPS. Lembra da ordenados e abscissas, né? Que eu queria descobrir o endereço, tinha que abrir um mapa. O guia, como é que ele você lembra? Exatamente. Que Y13, e para chegar lá, era assim. Né? Então, nunca foi tão fácil. Ficha telefônica, hoje você... Né? Propaganda em televisão demorava 10 minutos, agora 3 segundos de propaganda. Então, a facilidade é muito mais abrangente do que antes. Certo? Nunca foi tão fácil, mas a gente nunca sofreu tanto. Nossa, é um paradoxo isso. Né? Incrível. Porque numa vida mais fácil, a gente sofre mais também. Sofre mais, né? Então, as ferramentas eram para ser tudo mais fácil, né? Mas, infelizmente... Olha, micro-ondas, máquina de lavar foi feito para você poupar tempo. O que a gente mais fala hoje? Eu não tenho tempo. Não é incrível? É incrível. Celular... Não, a gente queria que o dia tivesse umas 48 horas, né? Mas imagina como é que era você mandar uma carta, né? Como que você comunicava aos seus funcionários? Telegrama. Telegrama, é verdade. Rapaz, olha que coisa, hein? Não é? E ficava feliz que chegava no dia seguinte. O cara ficava louco, você mandava uma carta, o cara ficava louco esperando, né? Hoje acabou, perdeu essa coisa gostosa, né? Vou receber uma carta, acabou, né? Então, de fato, o mundo está muito doente, mas eu coloco a intenção disso por conta da desumanização. A gente vai se desumanizando. Então, a gente deixou de fazer coisas que só o ser humano é capaz de fazer. Legal demais. A gente não abraça mais, não beija mais, a gente não conversa mais. Você vê que a gente cai na mesma linha, né, Exato. Gustavo? Por isso que eu falo, tem que conhecer de gente. O gestor tem que conhecer de gente. Você sabe, Gustavo, isso é tão bonito, porque tem horas, que seja dentro das corporações, que a gente faz isso, né? Muitas vezes você para no meio do dia, tem vezes que as coisas não estão legais, eu já fiz isso algumas vezes. Então, você parar o pessoal se abraçar, o pessoal, você muda o clima do dia. E aí, como é gostoso aquilo que eu digo, você plantar uma sementezinha no meio do paralelepípedo, ela pode até crescer, mas numa terra fértil ela cresce muito mais. Então, um ambiente bacana no seu trabalho, onde há competitividade, onde há pressão, porque o trabalho não é filantropia. Eu ia falar porque as metas são... Tem gente que fala isso, né? Tem funcionário que entra e fala, mas por quê? Mas por quê? Porque chega no dia tem que pagar, né, Gustavo? Você tem que cumprir todos os compromissos, você tem... Hoje, não tem lá seu imposto para pagar? Não tem, funciona assim. E hoje, tanto que os dados
ô, Gustavo, são muito altos, né? Você vê que hoje são dados oficiais do Sebrae, que 80% das empresas abrem e fecham antes de 5 anos de vida. Olha isso, são dados oficiais. Por que isso acontece? É a mesma coisa, né? É porque realmente hoje as pessoas não estão sintonizadas. Muitas vezes o cara... E olha, eu digo para muita gente, Gustavo, o cara muitas vezes monta algo e quebra. E geralmente ainda sai endividado. E eu digo o seguinte, eu falo, olha, as coisas acontecendo, mas não é por isso que vai dizer que você não tem a capacidade. Você tem capacidade. É que você não se preparou como deveria. Realmente. E aí você fica no caminho de fato. Por quê? Porque o sistema não perdoa. Eu digo que o sistema não perdoa. Por isso a gente tem que focar em vendas, em metas, em números. Eu concordo. Mas nunca esquecer de gente. Não. E eu, Gustavo, passa rápido demais. Estou mostrando ali para nós, ali no nosso Convicast, que já deu meia hora de... Meu Deus do céu, mas eu acho que serviu muito... Nossa, serviu demais. Serviu demais. A gente falou de muita coisa para o pessoal que está em casa refletir. Legal, é para pensar mesmo. Pra pensar. Mas, Gustavo, cara, olha, eu vou dizer um negócio aqui, eu disse para o Gustavo, gente, estou falando para você aqui, dividindo com vocês, tenho certeza que isso aqui é sucesso, que o Gustavo é um cara assim totalmente solto, mas que tem muito conhecimento, muita bagagem, que é um cara que a gente, se Deus quiser, vai trazer mais para cá. Vamos começar um trabalho bacana aí, porque é um cara que pode agregar e somar muito dentro das instituições, dentro das empresas, né? Com pessoas, né, Gustavo? Que eu acho que isso tudo é uma soma tão importante, cara, e valorizar isso. Olha, é uma área que eu amo trabalhar. Você vê que eu até disse para você, né, em diversas palestras e tantas empresas que a gente já teve, o que eu mais trabalho, Gustavo, e eles me chamam várias vezes para voltar. Então, sinal de que está dando certo. Mas eu trabalho, cara, olha, eu brinquei, viu, gente? Eu não tenho conhecimento desse cara, mas eu tenho uma coisa fantástica. Eu trabalho fortemente, né? Claro, eu também estudo bastante, muito, mas eu trabalho muito o ser humano. Eu sempre tento extrair dele o que ele tem de melhor, Gustavo. Sabe aquele o olho no olho? E no final é isso que sabe? importa. Cara. E eu percebo isso, sabe? Que é o olho no olho, é o carinho que você dá, sabe? É o respeito que você tem. E trocar um negócio tão bonito, sabe por quê, Gustavo? Até as mulheres hoje, e com muito carinho, que a gente tem um carinho enorme e um respeito por cada uma delas, né? Eu coloco as mulheres hoje em sinal de igualdade mesmo com todos nós. Mas eu digo o seguinte, como as mulheres, como é gostoso quando você consegue olhar para uma mulher e que você não tem nenhum tipo de sentimento, senão o respeito de um ser humano que ali está, né? Que é bonito isso, porque em muitos casos a gente totalmente diferente, né? Sempre com tantos pensamentos, né? E quando, na verdade, essa essência que as pessoas acham que a gente... Porra, mas isso é tão natural, cara. Essa essência ela é fundamental para você viver e construir algo forte no dia a dia, né? Fantástico. E eu acho que o recado foi dado, né? Legal demais. Quem quer ser gente, fica com gente, trata de gente, aprenda a lidar com gente. Eu acho que esse é o principal. Lembro do nascimento, e foi muito legal o exemplo que você deu, eu gostei demais. Que quando você nasce, olha, eu acho que é um dos únicos, né, que você precisa realmente de uma atenção muito especial, porque se não cortarem ali o seu umbigo ali mesmo, você vai morrer. E depois tem que te dar todo o cuidado, então você precisa do quê? É aquele carinho, né? O pai, a mãe pega, né? Lindo ali. Você vê, eles já levam direto hoje, sujinho, põe ele do lado da mãe, que aquele contato é tão fantástico. Isso já mostra a humanidade, né, cara? Que a gente tem que voltar. Acho que a base, a origem, né? Deus deixou o legado, né? Aí fala, é assim, faça. É assim. Valeu. Foi mais um Funvicast. Tá aqui, muito Gustavo. Bom. Obrigado, viu, cara? Sensacional. Espetacular. 10, viu? Obrigado, viu? Tamo junto. Vamos que vamos. E para você, tudo de bom. E esteja sempre com a gente, motivando para vencer. Um abraço.